TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. 眩しくて戻らない瞬間もう誰にも奪わせないそんな世界から得るためガブガブガブガブエナジーガブ Numa distribuição tokusatsu.com.br, o fantástico, ou não, ou doce, né? Ou não, TokuCast está no ar. Eu sou o Gil e eu estou aqui com um pacote de balinhas de jujubas para falar de Kamen Rider Gabo. E você, Kuroda? Cara, eu acho que aqui eu tô com um chocolatinho que eu ganhei, um chocolatinho de Gabo, então pode ser chocolate. Eu te falar que a minha primeira resposta foi marshmallow, mas antes de qualquer coisa, e aí, seu pessoal, eu sou o Kuroda e eu acho que chocolate, pode ser chocolate. Chocolate é uma boa pedida, né? Ah, bom. É, chocolate, pudim, jujuba é o que vira, né, cara? E muito sorvete, né? Mas vamos apresentar quem são os doces colegas que estão conosco. Eu vi essa chegando. Né? Eu vi essa chegando. Sim. Para falarmos o que nós achamos da série Kamen Rider Gabo. Muito bom, muito bom. Então vamos lá. Hoje só a prata da casa, só os nossos amigos. Convidados, mas sempre muito amigos. Ela, a primeira que apareceu nas nossas vidas no Twitter, se eu não me engano, e vendendo coisinhas por aí, camisetas, né? Nossa, quem que é essa doida? E agora já tá aqui com a gente, já tá... Tem o programinha, tem o Tokushow, faz bomba no Twitter, aguenta essa geração Twitter melhor que eu, Nozomi. Nossa Nonotaro, seja bem-vinda. Gente, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Aqui a Nonotaro, eu trouxe pirulito para contribuir com essa mesa de discussão aqui sobre uma das melhores séries que eu já assisti facilmente. Então, estou muito animada aqui para falar com vocês. Ó, já começou cravando, hein? Kaique, seja bem-vindo também. Iluminação, o que você prefere? Comer um bolo comigo ou escutar um TokuCast? Essa voz maravilhosa. Obrigado, Kaique. Muito bom. Então o Kaique escolheu o bolo, a Nozomi pirulito, foi isso, né? Foi, tá na ordem. Tá bom. Ele que é o pai do ano, o vocalista do ano. É filha, Vone? Eu até me perdi. O Baby. Filha. É filha. Daqui a pouco a filha do Vone tá com uns 3 anos. Tá na faculdade já. Tá na faculdade e a gente continua aqui falando que é o pai do ano. Mas... Vai fazer 5. O bebê já vai fazer 5? Já, mano. Dezembro agora. Jesus do céu, eu ia falar 3. Gente, eu tô ficando velho. Mas é isso. Ele, pelo 5º ano consecutivo aí, batendo com o Gil com o título de pai do ano, Vone Oliveira. Doce. A vida é um doce, a vida é mel. Do Anderson Jelly Babies. Eu vou no Oliveira na área, o pai está on. E o doce, já que tem que escolher, são os Jelly Beans. Aí é uma dupla referência aí, Gabo e Doctor Who. Pô, verdade. Excelente referência. E ele que faz parte aqui já da administração da instituição TokuCast, Toku Agora, tokusatsu.com.br, Super Hero Produções, Mídias Limitadas. E tudo começou lá no Twitter. Hoje eu tô saudosista, tá com saudade de gravar aqui com vocês, mas tudo começou ali com o Tokusatsu em 1 minuto ou mais, ou menos, mas ele que é um dos maiores estudiosos de Tokusatsu neste cast, pra não falar nesse país, pra não exagerar, mas Adriano Nares, seja bem-vindo. Finalmente vamos curar a nossa ressaca do Gotchard para falar do Garvey, né? Que Amém. Esquecer do que a gente viu na série anterior. Eu, como não sou muito fã de doce, sou fã de gato, mas não sou muito fã de doce, abri aqui uma batata. Boa demais. Eu ia falar assim, será que alguém aqui não é tão fã de doce? Mas a Gavi também tem salvação nas batatinhas. Muito bom. Muito bom, depois todo mundo chegou pra essa festa de Cosme e Damião, né, cara? Sim. Cara, e o pior não é isso. O pior é que Cosme e Damião foi recentemente, por sinal,
é próximo da data da gravação desse cast porque é o dia do aniversário de senhora minha esposa. Então eu lembro sempre do dia de Cosmo Damião. Próximo do fim de Gabo também. Bom, depois de tudo isso, nosso editor vai soltar aí alguma coisa bem doce pra vocês e nós já voltamos. "20 anos se passaram desde que os últimos Sentai salvaram o mundo. Hoje, eles vivem em empregos comuns, esquecidos pelo tempo, mas algo sombrio está surgindo e os heróis exaustos terão que decidir reacender a lenda ou deixá-la morrer para sempre." Shin Zero, de Matthew Bable e Guilherme Sangelan, homenageiam e reimaginam o universo de produções do gênero Tokusatsu, trazendo uma história sobre heroísmo, desencanto e a busca por sentido em um mundo que já não acredita em heróis. Shin Zero é um lançamento da Comic Zone, disponível para venda na Amazon. Kamen Rider Gabo, que foi ao ar aí recentemente, das 9 às 9h30 da manhã, aos domingos, com 50 episódios, na TV Asahi, de 1º de setembro de 2024 a 31 de agosto de 2025, né, cara? Ele é o 6º, se não me engano, né, gente? O herói da Era Reiwa, né? O 6º Kamen Rider da Era Reiwa, e é o 39º no total. Vejam se eu não errei as contas aí, pra gente arrumar aqui ao vivo, meu. Uma série que começou torcendo narizes e dando dor de dente, né? E muita gente que acabou sendo uma... Nossa, hein? Grande surpresa, vamos falar mais pro final dessa parte. E antes de começar a falar dessa produção da Toei aqui, finalizada em 2025, vamos, né, antes da gente, né, viajar por esses 50 episódios aqui maravilhosos, vamos falar da nossa primeira impressão quando nós vimos os visuais e as notícias, porque o simples fato do Kamen Rider ter visual de doces, né, um visual bem mais infantilizado do que outros, chamou a atenção. Se visuais legais já incomodavam fãs barbados brasileiros, né, imagina fã com visual com docinho, né? Então vamos contar aí. E aí, Kuroda, você escolhe quem começa, eu fico por último, ou eu começo, fica à vontade, vai aleatório, pra gente descobrir aí o que cada um pensou ali, né, cara? Qual foi a sua primeira impressão com os visuais e com a temática do Gabo? Eu não... É muito louco, porque depois que você vê, né, a série depois de um ano, como agora eu tenho já a minha opinião formada sobre o que eu acho que a roupa representa, né, as formas representam, não consigo lembrar tanto de um ano atrás. Mas estranho era. Eu acho que a gente batia sempre nessa tecla do estranho era. E eu lembro que já nos primeiros episódios a ideia da roupa bater e sair pedaços de doce e depois pra voltar, eu já suspeitava que isso era uma coisa que eles não iam continuar muito porque era muito efeito especial, né? A ideia é interessante, mas realmente o capacete, essa coisa que não parecia tanto um Kamen Rider, né? Nem, sei lá, um coelho talvez por isso, de chocolate, era estranho. Não, a gente sempre achou estranho. Mas vamos na mesma ordem aqui. Nozomi. Eu lembro que talvez a temática não a estranhei tanto, porque a gente tem Gain, né, que usa uma temática de comida, então não era a primeira vez que a gente via esse tipo de coisa, mas eu lembro que quando saiu os leaks, o vazamento do visual dele, eu achei que fosse inteligência artificial. E aí eu falei, não é possível que vai ser desse jeito mesmo, porque eu achei feio. E aí quando saiu eu falei, vixe, é mesmo, é de verdade. E aí eu fiquei assim, e tipo, eu terminei a série não gostando muito do visual realmente, da forma base dele, né? Mas é aquela coisa assim, eu me agarrei no negócio do visual estranho, /feio, história boa. E foi isso que aconteceu. Então, acho que a temática não foi tão estranha assim, sei lá, se acostuma
depois que passa um tempo e releva os designs que você não gosta tanto, porque a história compensa. Eu sempre falo que eu vou rever os Tokuagoras e coisas, o que a gente falava no começo, mas eu acabo não vendo, que eu acho que eu fico... Talvez eu fique mais crica, né? Então eu acabo não fazendo isso também. Kaique, você. Opa. Cara, eu também tive esse estranhamento no começo. Eu fiquei, nossa senhora, é muita cor, é muita coisa. Ele é transparente. Aí eu parei pra pensar, tô sendo chato demais já com o design. Deixa eu pensar um pouquinho, vamos ver ele em ação. Aí teve essa questão dos efeitos especiais também, da roupa estourar, cada porrada que ela leva. Aí eu comecei a esquecer do visual. E comecei a entender mais as gimmicks e gostar mais das gimmicks. Aí eu só fui acostumando com o tempo, sinceramente. Eu não tive muito... Não fiquei muito chateado com o visual no começo. Mas, normalmente, grupo de tokusatsu, de gente nova, a gente fica... Não, esse cabo aqui sou eu, esse aqui sou eu. Mas o Gavin, o visual dele não me pegou muito, sabe, no começo. No finalzinho, quando foi trocando de forma, eu fui começando a gostar mais. Aí pegou os últimos episódios por ali, eu falei, realmente é um pouco mais bonito. Dá pra entender um pouco mais o conceito do porquê, a forma dele é daquele jeito. Se você parar a pensar na questão das formas dos vilões, da família dele, você entende um pouquinho mais o conceito. E eu achei interessante, eu comecei a gostar mais do visual. Aí essa foi a ideia que eu tive. A questão dos Granuts, cada um ter sua forma e o Shama não ter, e aí você pega mais a questão do gimmick dele. Então eu acho isso muito interessante na roupa. Eu acho que ainda tem Riders que eu preferi mais, que eu achei acho que mais bonitos do que o Gavin, infelizmente. Voney. Joe, então, vamos lá. De começo, assim, eu sou um cara com a cabeça muito aberta com visuais pra Kamen Rider, né? Salvo uma exceção ou outra. Aliás, sendo bem sincero, nenhuma exceção, eu tenho a cabeça muito aberta. O que eu já de cara eu gostei do Gabo, porque ele tem um visual que é meio slick, assim, ele é bem esguio, ele não tem... Ele, de uma certa forma, ele tem uma vibe meio das devidas proporções. Começo da Era Heisei, poucas partes, na primeira forma, né, lógico. Poucas partes, tudo, eu adorei o gimmick de ele ser... A roupa ser transparente nas partes de cima, e essa coisa de manter a roupa de baixo e ir encaixando as coisas é muito legal. Então, assim, de cara eu gostei, né? De cara eu já achei legal, mas eu sabia que ia ter uma galera... ele é colorido, ele é doce, e ele tem cara de coelhinho. Mas eu acredito, e na época a galera falava isso, que é uma carinha de... Parece um dente, já parou pra pensar? Parece um dente? Eu já vi alguém falando isso, acho que em rede social mesmo, que provavelmente o design foi inspirado em um dente e tal. Nunca fui atrás pra saber se era verdade ou não. Falei, até então esse é o que mais faz sentido no design da cabeça dele. Na nossa cabeça, na época, a gente ficava teorizando o que a forma dele parecia. Se era um canguru, se era um lobo, se era um dente. Se era uma formiga. Se era uma formiga. Tinha uma galera que falava que era uma formiga por causa do seu doce. Assim, eu tenho a verdade aqui, tenho diabetes, então pro Kamen Rider é problemático pra mim, mas falando sério, não, eu curti de começo já e até o final fui curtindo, assim, gostei bastante do visual, e as primeiras impressões foram bem positivas. Isso aí, e faz sentido o dente, é verdade, eu não tinha me tocado até então. E, senhor Adranares? Eu lembro que diferente do que... a Nozomi e o que comentaram, eu gostei do visual do Gabi, eu não fui muito assim com o visual do Valen, eu achei meio estranho, e é claro, uns segundos visuais aí já do Gabi, que saem nas primeiras publicações antes mesmo da série estrear, né? Mas eu acho que, de novo, aconteceu aquilo que acontece desde que a gente se entende por gente nesse mundo da Tokunet, né? Parece que a Tokunet não aprende com o passado, né? As pessoas reclamando do visual, como o Voney falou. Vai falar de balinha, não sei o que lá, vai ser uma série ridícula. Ou como a Nozomi citou, a época do Gaime. Só por causa da temática da série, as pessoas já deduzem como que vai ser a história. Um erro que se comete sempre e que, pelo visto, vão continuar cometendo. Até porque, surpreendentemente, são as mesmas pessoas que cometem esse erro há 30 anos. Mas eu acho que o visual do Valen, por exemplo, eu só fui gostar mais dele lá na forma do frappé, que já está mais perto do final da série, né? Então, o visual... ele casa muito com a temática da série. Eu acho que você, olhando para cada forma dos Riders, você já sabe
exatamente de qual doce ou qual prato está se falando, né? E os poderes relacionados a esse doce, eu acho que também ficou algo muito legal, muito interessante, ficou uma coisa muito divertida. E ficou a surpresa pela temática da série, que parece que não acompanhava o visual, né? Um visual mais lúdico, mas a história era muito séria, né? Tratar cracudo cracudo na bala aqui. Com Rider Kick. O design do Valen foi o meu favorito desde o início. Vocês lembram daquele primeiro pôster dele, que teve o Gavi e ele todo deformado, assim? Sim. Nessa época, inclusive, nunca foi pra frente, né? Ele ficar naquele jeito que tava no pôster. Eu não me importei com o doce. Foi até que fica tranquilo. Até eu tô com a Nozomi também, ó. Teve fruta e tal. Até então tá beleza, porque a gente sabe que... E principalmente quando a gente fala em visual, o visual tão criticado do Exeido, por exemplo, né? Que inclusive a forma final dele tem até uns dread, né, cara? Muito louco. A tão criticada frutinha lá, frutas no Gaimon. E quando a gente fala crítica, claro que a gente tá com base maior aqui no fandom nacional, aqui, né, obviamente, mostrou pra gente que não dá pra gente prever nada com isso, né, cara? Que tem que esperar, né? Eu confesso que eu achei que a série seria muito mais infantil, muito mais voltada pra criança, né? Que ela não teria a profundidade que ela demonstrou ter. E aí você coloca vilões com base em pedra, sabe? E o herói... O herói que ele come... Olha que loucura, ele come o doce, gosta pro pacotinho de doce, com o pacotinho de doce ele se transforma. Aí eu falei, cara, que doideira, né? Isso aqui, como é que os caras vão fazer uma história com esse negócio aqui, né? Vai ficar estranho, né? Ainda incentivar a criança a comer fruta é nutritivo, né? Aqui você vai incentivar a criança a comer doce, né, cara? E aí é foda. Até rolou muito meme na época falando que o grande inimigo do Gabo era o Ultraman Zéas, né? Porque por ele ser o inimigo da cara e se transformar com escova de dente, né? Nós fizemos um meme também lá com o Sorcado Jovem Nerd, por causa de um meme lá do Nerdcast do Vem cá, vou te dar uma balinha. Não sei se vocês conhecem mesmo. O Platão, ele liberta um desses caras. E ele leva ele para o mundo exterior. Pra fora da caverna. Pra fora da caverna. Ele chega ali e fala, vem cá, te dá uma balinha, vem cá. Te dá uma balinha, vem cá. Então, eu fiquei meio assim, preocupado em como eles vão trabalhar a temática. Não me incomodou a temática. O visual, eu vou ser bem honesto com vocês, assim, pelo menos metade aí dos Kamen Riders de Kuga pra cá, os visuais me deram aquele primeira impressão esquisita, né, a princípio, cara. Eu achei estranho o Ozo, que é uma das minhas séries preferidas, por exemplo, quando eu vi a primeira vez. Eu achei estranho o próprio Forge, que eu adoro. Eu achei estranho o Exeido. Eu achei estranho vários Kamen Riders que eu gosto muito, né? Não foi diferente com o Gabo. Esse furta-cor, esse colorido dele, né? Eu fiquei, cara, isso aqui vai funcionar em tela, tal, beleza. E depois o visual do Valen, que você tava falando, Kaique, pô, eu achei horroroso o visual do Valen. Eu achei horroroso porque o cara tem 2 tabletes ali, 2 quadrados ali, 2 talentos no lugar dos olhos. Toblerone, né? Tá ligado? Eu entendo. E escrito chocolate na testa, sabe? Você não leva a sério. 2 Galak o visual também cara. 2 Galak na cara. O Vran também, aquele pudim no peito. Fica, cara, pô, velho, esquisito. Eu nem vou comentar todos os visuais do Vlan, que é todos os visuais do Gabo me incomodaram. Só que as cenas de ação foram tão boas que compensaram, vamos falar daqui a pouquinho, né? Então minha primeira impressão foi a preocupação como é que eles vão trabalhar essa temática na série, e eu fiquei preocupado se o visual ia funcionar em ação, mas não me incomodou, assim, mas rolou muita brincadeira, né? E, bom, após esse papo sobre a primeira impressão, que eu acho que ela é super válida e importante, porque é um Kamen Rider que, por exemplo, quando rolar o Tokcast Kamen Rider Z, muita gente vai falar também do visual ser americanizado, com músculo, vai ter várias discussões sobre isso. Então o Gabo não tinha como não ter também discussão sobre o visual dele, né? E pra gente começar o nosso papo, aqui como é uma série que terminou agora, não vamos entrar também em tantos detalhes de produção e de cast, eu acho que vai tomar muito tempo também, até porque também não tem muita novidade, muita informação ainda, né? Vai começar a ter muita informação, vamos soltando mais livros e revistas sobre a série. Mas tem alguma coisa que vocês leram, ouviram sobre a produção, sobre as escolhas da Toei, que vocês querem citar aqui?
Eu citei, eu anotei pouca coisa aqui, não sei se alguém quer contar alguma coisa, senão eu só acrescento o que eu anotei e vamos pro cast. Vamos pra história. Eu acho que um detalhe importante é que o Gavi, fazendo parte daquela estratégia que o Shinichiro Shirakura, que é o diretor dessa área da Toei Company, já tinha falado em entrevista 2 anos atrás, de internacionalizar o Kamen Rider, e a gente não sabia ainda o que ia acontecer, que é o Zetsu que internacionalizou, né? Mas o Gavi, eles já começaram a filmar 2, 3 meses antes do que geralmente eles faziam, para conseguir exibir em simulcast na China. Então, o calendário já começou a ser puxado e para ser gravado bem antes, e eu acho que isso também gera um detalhe que a possibilidade de você mudar a história de acordo com a audiência diminui. Porque, às vezes, quando a série estreia, você já tem uma frente aí de uns 20 capítulos gravados. Então, se um determinado personagem não agrada as crianças japonesas, e, querendo ou não, é a audiência japonesa que vai fazer a história mudar ou não, né? A gente aqui não faz diferença muito para a Toei. Então, eu acho que é um risco que a Toei corre, mas também é a única possibilidade que ela tem de internacionalizar essas produções, tendo uma frente ampla de episódios para poderem ser legendados, dublados e tudo mais. Então, o Gavi já começou dessa forma, sendo gravado bem mais cedo do que os anteriores. E o próprio Zez, a gente tem informação de bastidor que antes de estrear, a Sato já estava com 8 episódios já. 8, 5, 8, acho que eram 8 episódios já pra legendar e depois posteriormente começar a dublar. Então, é isso mesmo, né? Tem que ser assim, né? E o que eu anotei, né? E aí, isso você encontra, inclusive, Cistocopedia da vida e tal, é que a produtora, a Naomi Takebe, uma das produtoras da Toei, né? Ela queria um herói, e aí vem um ponto interessante, né? Que ele ia buscar a sua força por conta própria. Eles queriam fazer um herói solitário de novo. A gente pode dizer que as raízes de Kamen Rider, né? É um herói solitário. Apesar de ele nunca é solitário, né? Tem sempre um Tachibana ajudando. Mas um herói solitário, um herói com um passado obscuro, um herói que se motiva pelo mundo novo que ele tá ali, né? Tentando sobreviver ali nesse mundo novo que ele tá. Eles tinham essa intenção de fazer e também dar uma reduzida no volume gigantesco de Kamen Riders que a franquia vem cada vez mais aí colocando em tela, né? Tanto que nós temos 3, né? 3 Kamen Riders na série, né? Praticamente, né? E tem as séries anteriores, todas tem bem mais do que 3. Saber tem uma porrada, né? Revice também e tal. Só senti falta de uma Kamen Rider, né? Que tava tendo todas as séries, né? Faltou isso aqui, né? É a primeira série da Era Reiwa que não tem, né? É uma pena, né? E tinha talvez a candidata a melhor Kamen Rider da história na série. E aí é isso, eles tinham essa ideia. E aí o Doce acabou entrando na brincadeira, né? O Doce na brincadeira foi. O Doce entra me veio na cabeça músicas do Naldo Bene agora. O Doce entra aqui no jogo por causa dessa situação de trazer um herói com um passado sombrio, porque o Soma é isso, né, cara? Ele é um meio humano, cara, filho de um... É que usar a palavra monstro, demônio de um mundo paralelo é meio esquisito, né? Porque no outro mundo, eles são seres que habitam o mundo, né? Então, de um ser de outro mundo. Mas vamos trocar a questão do monstro e falar de máfia, né? De um mafioso de outro mundo, né, cara? Com um passado obscuro. E você coloca o Doce pra dar uma animada, né? Porque aí você quebra esse lado sombrio. Inclusive, já entrando na série com vocês, e eu já quero adiantar esse ponto aqui pra gente andar com a história. Eu quero discutir rapidamente o ponto exatamente do Doce sombrio, né? Porque ainda bem, na minha opinião, que você tem toda aquela alegoria colorida de Doce, porque você tá contando a história de rapto de pessoas que são usadas para criar uma droga que é vendida num submundo de um universo paralelo, cara. O ser humano é a especiaria do Doce sombrio, cara. Quando a gente começa a perceber essa temática, eu fiquei preocupado no começo, pensando, será que vai funcionar? Por causa a escritora da série, a Junko Komura,
ela tem, na minha opinião, riders bem mais ou menos no currículo dela, né? Ela participou lá do Wizard, que é uma série que eu particularmente desgosto, o Drive, que é uma boa série, mas ela foi pouca participação. Mas ela participou de Sentais muito bons, por outro lado. Ela escreveu alguns episódios excelentes em Ghost Rider, por exemplo. Eu concordo plenamente com o Nares. Eu acho interessante, eu até queria trazer esse elemento de como a gente tem aqui, apesar de ter uma roupagem moderna, tudo é muito colorido, tudo muito vozinhas infantis, mas a gente tem uma temática era Showa puro. Desculpa ser o cara que vai falar de era Showa aqui. Mas, cara, a temática era Showa puro, cara. É tráfico de drogas, a gente tá falando de tráfico de pessoas, tráfico de drogas e um humano remodelado. E pra pensar, é um humano remodelado. Ele sofreu uma operação pra se tornar Kamen Rider, assim como o Valen. Ainda que, né, o Hanto tenha sofrido essa operação, e tô meio que entrando na história já, mas não entrando, mas já entrando. Ele sofreu por vingança, né? Ele quis ser assim, tipo um V3, puro V3, né? Então, você tem aí, e você também tem a trope no Lakia, né? Do cara que ele era ali parte do sistema, o irmão dele era parte do sistema, então também ele tá se vingando pelo irmão dele, quer descobrir quem matou, tudo mais. Cara, isso que o Vone comentou me lembrou que quando a gente começou os reviews no Toku Agora, inclusive eu comentei algumas vezes com o Kuroda que a gente já vai assistir Gavi com uma exigência muito maior, porque a gente teve uma série que não foi boa. Em geral, não agradou a série anterior, que foi o Gotchard. Então, a gente começa a olhar de forma mais exigente. E eu tive esse olhar principalmente em relação aos Gotizodes, né? Porque eu fiquei com medo de que fosse a mesma coisa mal aproveitada e mal feita da série do Gotchard em relação aos... Até esqueci o nome dos bichinhos do Gotchard. Aos Kemis. Isso, em relação aos Kemis. Que nas cartinhas eles são excelentes, mas muitos não tiveram desenvolvimento, não tiveram relação nenhuma. Nada. E apesar de que aqui, é claro, os Gotizos não travam conversas, não são tão eloquentes quanto os Kemis, mas eles são muito mais úteis e eles não são ridículos, não. Eles convencem, eles te convencem. Quando o Vone falou dessa coisa bem Showa, eles dão essa coisa estética forte quando mostra, né, o reino dos Granilto, porque o Shoma, tudo lá, tudo muito colorido, a casa deles lá, a base deles, né, tudo colorido, os Gotizos todos coloridos, aí chega no mundo Granilti, é tudo cinza, é tudo escuro, é tudo, né, lá todo mundo ferrado, é uma sociedade que parece que não tem muita felicidade. Na droga. Tem essa coisa das drogas, tal. O reino do rei dos Graniltos, aí era uma coisa muito branca, muito... branco e dourado. Celestial e tudo mais, mas a terra em si pedra ali comida, era... né? Pedra lá é comida, né? Não tinha muito pra construir. Pedra... É verdade, né? Isso é uma falta interessante, né? A pedra era a comida deles, é verdade. Que eu parei pra pensar um pouquinho sobre essa questão da pedra, né? Porque, por exemplo, a casa do presidente dos Granilts é feita inteira em mármore. Então, mármore... eu viajando no conceito do que eles comiam, né? Mármore, então, era uma pedra que eles não podiam comer. Então, eles construíam. Tanto é que eu tava analisando as construções no mundo Granilt, é tudo madeira. Se não é madeira, é outro tipo de coisa, como plástico. A casa do Urakia, por exemplo, era só madeira. E a casa de, tipo, outros Granilts, por exemplo, a família Stomach, é pura madeira, mesa bonitona lá, é tudo só na madeira mesmo, não tem nada de pedra. Eu não tinha pensado nesse detalhe específico. Isso, e para pensar, Kaique, a casa do presidente, ela é de pedra. A gente pode pensar, por um lado, porque não come, né, o mármore. Pensa por um outro lado, e se aquilo se come, mas o cara é tão rico, mas tão rico, que ele pode construir a casa dele desse material, sabe? Dane-se. Eu só ia comentar que eu tô assistindo W, né? Tô assistindo W em live, normalmente nas sextas, e é muito engraçado, porque a gente acabou de assistir uma série que tem a ver com, que faz alusão muito clara ao uso de drogas e todas as coisas ruins que isso traz, e em W é a mesma coisa. Sim. E os pendrives ali, né?
o mal que isso faz para a sociedade e tal. Só que Gavi tem um negócio que é essa clara, como que fala? Essa diferença, esse choque que é as coisas coloridas, os gotizões fofos, tudo colorido, com as desgraças que acontecem na série toda. É uma coisa que sempre me deixava besta toda vez que a gente assistia os episódios semanais, que eu falava, gente, meu Deus, o que tá acontecendo? O W previu o futuro, né, Nuno? Que o pendrive tá aí. Foi, mano. Errando a galera. Agora o pendrive tá, aí, né? Desculpa aí, mas é bem cancerígeno o negócio. Nesse contexto do doce sombrio que nós contamos para vocês que estão acompanhando, e aí quem não assistiu o Gabo ou foge aqui, ou escute por sua conta em risco, tá? Mas a história, os granutos que a gente contou agora, são essas formas de vida aí, de um outro mundo, é que assim, não deixa claro se é um mundo paralelo, o que exatamente é, mas é um universo ali, fora do nosso universo, acessado por diversas portas também e tal. Eles sequestram pessoas, como eu já contei, porque eles são usados aí como especiaria para poder fazer o doce sombrio, que é a droga aqui do rolê. Começa a intensificar o ataque aos humanos, né? E tem um momento aí da história, provavelmente, que foi levar uma mulher. E aí o grande chefe, o líder dos granutos lá, dos granutos não, da Stomach, né? Os granutos são os seres, né? A Stomach, que é a empresa, e a máfia aqui, né? O Vito Corleone lá da Stomach, ele se apaixona por uma humana, né, cara? Curtiu o sabor ali da moça, né? E não deixa muito claro se foi forçado ou se realmente a mãe do Soma, a do Shoma, também teve algum tipo de, né, paixonite ali por esse cara. Mas fica claro que esse líder da família Stomach era preocupado com o filho, vamos falar um pouquinho também daqui a pouco. E aí ele nasce com uma família cheia de irmãos ali. E nunca é aceito, porque ele é um humano, né, cara? Ele é meio humano, né? Ou seja, ele é meio tempero, né? Pô, galera. Ele é meio doce. E como o pai morre e a mãe acaba virando tempero lá pro doce sombrio, o Soma foge pro mundo humano e descobre que tem poderes e começa a lutar contra a Stomach para impedir que eles continuem sequestrando os humanos. E aí um ponto importante, né? O poder do Soma, né? O poder do Soma, todos os granutos têm lá a sua boca, é instalado neles, não são todos que tem, isso é um ponto importante, né? São os agentes da Stomach que tem aquela boca, né? O gabo, né? Instalado na área do estômago, onde eles se transformam em humanos, né? Se transformam em humanos e voltam a ser o granuto. E os caras da estômago tem um pendrive ali, não é uma boca, né? Um pendrivezinho que dá a forma humana. E o Soma, o Shoma tem, o dele foi meio que implantado ali, mesclando acho que o DNA dele com o do pai, né, uma coisa assim, que o tio Dente, né, que é o tio dele, que é o grande criador do doce sombrio praticamente, que foi um dos fundadores da Stomach, e se arrepende e acaba ajudando o Shoma por um bom tempo, é o que ele conta, né, ou eu tô maluco no meu entendimento, que foi ele que criou o Gabo Vermelho, né, o cinto do Shoma para ele poder usar os poderes dele do lado meio granuto, né. O Dente que é o criador do poder para ele se transformar, porque sendo meio granuto, o Shoma não tem uma forma granuto, né? Então, a única forma dele poder usar os poderes, porque a gente vê ali na série que os granutos ali do alto escalão, eles têm esses minions deles, né? Que ajudam eles a resolver as questões do dia a dia. E o Shoma só tem isso a partir do cinto instalado dele, né? Do Gavi instalado nele. E o tio Dente, aliás, é o criador de boa parte da tecnologia que levou a empresa, a Stomach Corporation, a ficar do tamanho que ficou, porque ele que conseguiu criar esse processo que transforma as pessoas naquele, ele chama do press, né? Faz o press da pessoa
e transforma naquela figurinha que é mais fácil de ser transportado, porque na época lá do Hanto, como a gente viu no início da série, a pessoa tinha que ser levada até o universo dos Grianuto para daí ser jogada lá num líquido, e isso é que transformava ela num elemento. E o tio Dente é que criou uma possibilidade de transformar isso de forma industrializada, mais eficiente, né? O tio Dente é o Henry Ford do mundo dos Grianuto. Mas olha só que curioso que aí, quando a gente fala do Shoma no começo, que ele não tem uma forma Granute, o Granuto, né? Quando chega as duas últimas formas dele, né, nas Final Forms, né, da série, eu tenho essa impressão de que no fim a Final Form dele é a versão dele Granuto, né? Porque aí tem essa coisa, esse corpo, essa coisa meio monstruosa, né? E uma forma que acaba não sendo muito usada é quando ele mistura o doce com a pedra, porque no fim, como ele é meio a meio, é claro que ele também teria alguma digestão com a pedra, teoricamente. Então, quando ele vai pegar as gummies e comer com a pedra, ainda assim dá mais a entender ainda essa forma que é o que seria se ele fosse mesmo um... Caras... É lá do episódio final, né? Você me pegou, porque eu não tinha me tocado nisso, hein? Eu ainda falei, nossa, que nojo. Comeu com sujeira. No antepenúltimo, ele pega no chão. Ele pega a pedra e o Gummy junto, dá aquela forma lá, Amazing Gummy. Não tinha... Juro pra vocês que não tinha me tocado nisso. É uma mistura do sangue dele, da pedra e do Gummy. Tipo, é um negócio muito animalesco. Os Granute do Stomach, eles têm que usar... Eles não usam a boca, eles usam aquele cinto, né? Quando eles tiram o pendrive, que é meio que a carinha deles de humano, fica com a forma Granute deles, né? Quando eles fazem isso, os olhos também ficam brilhando que nem o do Gabo quando ele transforma. Fica aí também esse paralelo, né? Olha que bagulho louco, né? Seres que se alimentam de pedra. Você pede pedra, você pensa em crack, né, velho? Então... existe uma máfia lá que cria uma gelatina usando um humano. Que droga, galera, velho. Que bagulho louco, né, velho? Inclusive o Urakia, que é um Granuto que depois se une, né, ao Shoma. O irmão dele se lascou porque de viciado virou aviãozinho, né, do tráfico, né? E morreu. E assim, sabe o que me lembrou também? Nada a ver, mas de certa forma tem a ver. E esse lance de eles usarem o ser humano como especiaria me lembrou o Kamen Rider Black dessa série nova, Black Sun. Porque aquela geleia... né? Muito bom. Sim. Aquela geleia, ela é feita de humanos tirados da rua também. Fora, lógico, a geleia real do Grande Rei, mas ela também é feita de seres humanos. E tanto é que o Kotaro Minami, ele não usa aquilo de forma alguma, né? Ele se recusa. É verdade, muito bom. E o Hanto, né, que é outro personagem importante, que é o Kamen Rider Valen, né, ele já é humano, pela mãe ter sido raptada, depois lá o pai adotivo, né, o grande amigo dele, também se lasca mesmo, né, que ele vira especiaria e quebra no meio, e com a cara de louco, né, velho, aquele maluco tem a cara de louco, velho, e o Hanto, ele vira Kamen Rider porque aí ele conhece esse personagem eu acho fantástico, é o Kenzo Suga. O Kenzo, ele você se suga por causa de açúcar? Ele coloca ele implanta nele, né, uma parte de Granuto para ele poder ativar os poderes com algo que ele construiu, ativados usando os gotijos do Shoma, e ele vira Kamen Rider também aqui, e ele é bem importante pra trama aqui, cria uma grande amizade com o Shoma. E só pra fechar esses aliados, né, porque eu queria falar dos Gotizo, tem a Sashika também. A Sashika, ele faz um papel, né, cara, primeiro que a atriz é fantástica, né, gente? Eu não sei se vocês gostam de ficar avaliando de atuação. Né, mano? É verdade, o nome dela é Nozomi, como é que é o nome? Nozomi o quê? Acho que é a Nozomi Miyabi. Miyabi. Nozomi Miyabi. E é verdade, só xará a Nozomi. Que loucura, hein? E a Nozomi Miyabi, ela acho que foi Miss alguma coisa, ela é modelo. E cara, ela foi Miss Teen Japão 2019. Cara, ela é super bonita, mas ela é uma atriz fantástica, cara. Que atuação legal, e ela dá um peso pra mim, assim, porque ela é o grande elo. É como que vocês querem ser uma grande família ali com o Shoma,
com o Hanto, Ela é com o a Raka, consciência. e ela fosse a consciência dos três, perfeito. Isso é a grande, ela, a mãe dos três ali, né, cara? O papel dela, a importância dela é fantástica. Por isso que eu queria que a Brad tivesse virado Kamen Rider, né, cara? É ela que costura os três Kamen Riders e eu acho que por isso que eu, em algum momento, queria que ela virasse Kamen Rider, mas acho que a decisão do roteiro foi acertada porque ela não precisa ser Kamen Rider. Ela é o Tachibana Toubei, para usar uma referência antiga, é o Tachibana Toubei da série. Que está reunindo, cuidando dos Riders, porque o que a gente tem aqui em comum entre os três Kamen Riders dessa série, e que é abordado ao longo da história inteira, todos tiveram uma perda familiar grave, morte de alguém da família. O Shoma, a mãe, o Hanto, a mãe, o Lakia, o irmão mais novo. E todos têm que lidar com isso em algum momento ao longo da série. O Shoma é o primeiro a lidar com isso. Depois é o Hanto e depois é o Lakia. E sempre a pessoa que, digamos assim, consegue trazê-los de volta para próximo dos outros é a Sática, né? Ela, pra mim, ela é maravilhosa. Ela, isso a gente tinha chegado, acho que com o Nares nesse papo de que eu acho que ela não precisava ter sido, eu acho, o Nares também, e ela dava um frescor no negócio, desse jeito dela. Poucas teve o episódio que me marcou, que é o cara que joga tinta nela, que é um dos poucos episódios que realmente ela é jogada mais pra baixo, porque até quando ela fica decepcionada quando descobre que o Laika era um granilto, mas aí ela ela analisa, ela consegue, tipo, tá bom, ela supera melhor que o Hanto pra mim, nesse caso, era uma viúva, mas ela não, ela conseguiu se segurar e partir, e sempre com isso, com o sorriso, com a leveza. Então eu acho que ela foi uma excelente personagem, assim, de a sidekick, que nem eu acho que eu cheguei a comentar, né, que tipo, no Doctor Who tinha sempre a menina junto, né, geralmente. Pra mim era no caso isso, dela, assim, até mentora também, né? Pro Shoma, sim, porque o Shoma ele tinha essa ignorância, não da burrice, mas por não ter essa vivência da Terra, então ela ajudou ela nesse caso, né? E olha só, e eu achava legal pra caramba quando ela falava o macho, que ela invertia, né, o Shoma, e até anotei como é que ela chamaria vocês, ó. Neivou, Sinare, Kikai, Zomino e Rodaku. Ela te chama de Rodaku. Rodaku, bom demais. Muito bom. Bom, vamos falar rapidinho dos Gotis, a gente falar da Stomach também e tal, e falar mais da história, porque, pelo que eu entendi, só o Shoma tinha esse poder de comer e gerar os seus relativos, os seus parentes ali. Aquele soldado, porque eu tinha entendido no começo, e até me corrija se eu tiver entendido errado, que eu acho que eu tinha entendido errado, que aqueles soldados lá da Stomach seriam o equivalente aos Gotijos. Porque quando o Shoma usa o poder do bolo de morango, ele cria uns também, né? Sim. Então é isso. Isso, só que o Shoma não consegue, não cria soldados por causa do Gavi Vermelho, ele cria Gotis. Só que o bolo veio e fez ele criar um soldadinho, só que ele só faz 2, enquanto os outros fazem um exército. Ah, tá explicado então, beleza. Bonitinho, apenas que eles morriam, né, cara? Virar um anjinho depois de usado, né? Eu achei... Virar um anjinho me quebrava. Eu achei pesado, cara, achei mó dó, cara. Ficava com dó também. Ficava com dó, cara. Eu achava fofinho, mas eu ficava com dó. Fica muita dó, cara. Saiu brinquedo disso, inclusive. Saiu meu Deus do céu. Versão anjinho, meu Deus. Saiu. Gotizou anjinho? Gotizou anjinho. Que errado. Que errado eu quero. É um stand que você, tipo, coloca qualquer Gotizou. Aí você consegue encaixar. Ai, velho. É errado, mas eu quero agora. Atrás de todo Gotizou tem um quadradinho. É errado, mas eu quero. Ó. Bom, da galera da Stomach tem os irmãos lá, né, Vamos falar primeiro dos irmãos do Shoma. Tem o Lango, que é o irmão mais velho, o grande vilão, né, o vilão final, vamos dizer assim, né. Tem a Glota, que é sensacional também. Sim. Muito legal também a atuação. O Nielv também, que é sensacional também, que é o irmão... Sempre toda a família tem um irmão complexo, né, cara. Desculpa aí pros meus irmãos. Um tá comigo aqui, que é o Nielv.
E talvez pra ele eu seja o complexo, né, Kodan? A gente nunca sabe, né? E aí tem os gêmeos que é a Sita e o Jeep, que são gêmeos ali. E o Jeep é um crossdresser também, ele é um crossdresser que fala. Os dois são, Gil. Os dois são. Achei que a Sita era uma menina. Menina no contexto biológico, tá, gente? Só é o que ela quiser, tá? Só pra explicar aqui. Na verdade, o Nares consegue explicar isso melhor, mas a Cheetah, ela é tratada no pronome feminino e se veste de menino, e o Jeep é um menino que se veste de menina. Uma coisa pra citar do Jeep é que assim, e da Sita, na verdade, é que depois que o Gabo mata a Sita, eu falei, o irmão matou a irmã, cara. A série é bem séria aqui, sabe? Não parece ser tão simples quanto parece, né? Mas era isso, né? É o velho, ou ele ou eu. No caso, ou ela ou eu, né? Aí, dos irmãos, aí falando rapidinho, aí tem o Lango, que é o grande arquiteto de parte da história, que assume a presidência da Estoma, que no fim a gente descobre que matou o próprio pai pra tomar conta das coisas, né? E que é o vilão final. E uma coisa que a gente tinha visto, que a gente chegou a comentar no Tocou Agora, que é a primeira vez em anos que o vilão final não era uma forma Rider. Não era um Rider, algum Rider, alguém em forma Rider. No fim, dessa vez, o vilão foi o Lango, na forma Granilto dele, claro. Mas é isso, ele foi o grande vilão da história. E os Riders, que vilões aqui, não foram enfiados de qualquer jeito, né? Porque o Suga virará o Kamen Rider Bake, né? Ele que cria também o Kamen Rider, o Bitter Gabo, os clones lá infinitos do Shoma. Tem um lance de pai e filho ali com o Suga também, né? Meio interessante. Que ele tava tentando criar a forma de vida suprema com alguma coisa. Então, tipo, ele tava pegando carinho pelas criações dele. Aquilo lá é o Bitter Gabi criança, pelo que eu entendi. E depois coloca lá também o Bitter Gabo, né? Que o Niev coloca no Jeep, né? Aí tem um outro nome, que é um nome mais difícil. Mas tem um outro cara, né? Um outro garoto também que se transforma também antes também, no intermediário aí também. Mas tudo... É um cara que é usado, se eu não me engano. Não sei o que Bake, alguma coisa. É Overbake. E tudo colocado de um contexto interessante, né? E aí de grandes vilões aí, também envolvido aí, a família Jaldak, que dá o golpe, né, cara, Como é que era o sobrenome mesmo da Stomach, da família do... Stomach é o sobrenome da família. Stomach mesmo? Stomach, isso. Dos vilões é Jaldak. Dos vilões, perdão, do outro grupo, né, de pai e filha é Jaldak. Que é do presidente do planeta deles, né, do universo deles. E a filha dele, que é a... também esqueci o nome da desgraçadinha. Lídia. A Lídia, que também é uma atriz legal também, né? A menina bem... Ela entrou pra mim no ranking Beroba de meninas que eu quero estrangular um dia. Cara, a atuação dessa galerinha aí, a gente reclamou tanto de atuação no Gotchardo, tanto de atores e atrizes do Gotchardo, de direção, que aqui parece que foi tudo muito bem escolhido, né? Totalmente diferente, né? Água e vinho. Bem isso aí. Bom, eles dão um golpe, mas depois o Lango também dá o contra-golpe também, né? O Niev também tenta, né? Enganando o Shoma também, né? Eu acho isso muito legal, como tem toda umas jogadas políticas no meio. Você tá é uma série de Kamen Rider, é pesado, e aí de repente a coisa vai pra um outro lado e a gente tá falando de política, de máfia. Porque o Jeep casa com a Ligiela, né? Então, meio que eles entram no negócio da família meio que forçado ali também, né, cara? Não, e o cara é presidente, quer usar a droga pra controlar a própria população. Que coisa atual, né? Não, total, né? O ópio do povo e tudo mais, né? Quer usar a política de pão e circo pra controlar o seu povo, que já é um povo pobre, né? A gente mesmo falou, o tempo todo isso é mostrado, né? Como eles vivem num lugar escuro, em péssimas condições e ainda por cima viciados nessa droga que é o doce sombrio. Comendo pedra e viciado em gelatina. Eu só queria adicionar uma observação aqui só curiosidade mesmo. O nome dos membros da família Stomach são todas variações da palavra língua em idiomas diferentes. Olha,
Esse era o padrão de nome deles. Caralho! Ô! Nossa, Puta poderia que ter pariu. língua, né, em português mesmo. Caralho, velho, que sensação. Então, aí o português / italiano entrou em Boca de Aldac, que é o vilão, né? O pai da menina. Tem o Dente também. E tem o Boca e tem Dente. Dente, né? Tem o tio Dente, tem o. Só que o tio vilão Dente do é filme por conta do italiano, que é de Al Dente. E o vilão do filme, que é o Cari, que tem a ver também, Cari dá nos dentes. O tio Dente deu dó, hein, cara. O cara ajudou pra caramba. É isso que eu ia falar. Mano, e a Glota? E a Glota matando ele? É, nossa. Foi triste. Arrancou os dentes ali pra poder ajudar uma forma foda lá do Shoma, né, cara? Que dó, né? Deixa eu falar pra vocês, toda vez que eu vejo Boca Grande e gelatina, eu lembro da Royal. Não sei se vocês... O Bocão da Royal. É, isso aí. Gelatina Royal e Royal também Secacol, né? secretamente era um granute. A gente acaba nunca falando dos filmes quando vai falar da série, mas só um detalhe muito rápido, a título de curiosidade, sobre o ator que faz o Cari do filme. No fim, ele é integrante da banda que toca a música, tá? Então é só uma curiosidade que aí o cara é do Fantastics, né? Do Fantastics by Exile Tribe. Mas ó, o filme vai ganhar a TokuCast, já adiantando aí, e vamos trazer esse filme pra vocês aí que estão ouvindo a gente. Se eu não me engano, ele tem dois gotizos. Se eu não me engano, ele tem dois gotizos, que é o gotizo do Fantastics, que é que vem com o álbum do Fantastics do God Boost, e o do filme. E o do filme que também. legal. Então só a título de curiosidade. Pronto. Mas e a Glota? É que ela me seduziu de formas diferentes. Porque ela é uma vilã e batia e lutava. Olha só. Igual minha esposa. Curte apanhar, olha só. Revelações. E ela era responsável por eliminar aqueles que saíam da linha, né? E daí isso aí. o Látia vai descobrir depois que foi ela que matou o irmão mais novo dele, e ela nem lembra direito, porque às vezes são pessoas tão pequenas que eu tenho que matar que eu não vou nem lembrar de todo mundo. Deixa ele mais revoltado, né? Bison do Raul Júlia. O dia que Bison puro. O Kuroda me fez lembrar uma música agora do Edson Hudson. Me bate, me xinga, me chama de bandido, cara. É isso aí. Olha só. Cara, me chama de gotizo. Me chama de gotizo. Quando saiu o anúncio, a gente anunciou no tokusatsu.com.br que vai sair um Mamuki, um livro só dedicado à família Stomach. Eu tô muito tentado, porque eu achei as formas deles originais sensacionais. É um grupo de vilões que eu gostei. Assim, a gente já vai falar isso mais pra frente sobre talvez a Gavi ser a melhor ou não, a principal ou não, do coração, assim, em algumas coisas. Mas não pode não dar o mérito de que essa família, várias coisas deles se destacaram pra coisas muito, muito bem feitas, assim. E, Kurodi, nas formas dele, dos Granuts que você comentou, eu li uma vez que as formas também têm a ver com a mitologia nórdica, que cada um se refere a um deus ou um monstro ou algo da mitologia nórdica. As bestas místicas nórdicas, pelo que eu entendi também. Tem fácil isso? Fácil. Se eu não me engano, vai ter representado nesse MOOC que vai sair. Porque, se eu não me engano, por exemplo, o Lango, ele é um Grift. Aquele bicho que é metade águia, metade tigre. É um Griffon. O Lango é o Fafnir, que é como é que fala? É um guerreiro. Ele é meio anão, transforma em dragão. A Glota é um Kraken, acho que é o mais claro que tem. A Glota é um Kraken e assim em diante. Todo mundo realmente tem uma forma baseada em alguma criatura nórdica. Pra mim, mais sensacional ainda. Mas a Sita e o Deep também, que são cãos, são lobos também, tem também na mitologia. Tem até um Cavaleiro do Zodíaco lá na saga de... Sim, na saga de Asgard. Também tem um cavaleiro, tem Asgard, né? Badeshido, isso aí. Um cão, o bagulho, é isso, né? Quem é o Fenrir, que é o meu favorito? Eu queria... Sacanear não, na verdade eu queria reclamar da Toei, que a Toei fez um bagulho de sacanagem, cara. Porque assim, ó, existia um Super Sentai chamado Kira Major, que os guerreiros tinham os poderes das pedras, né, cara? E aí, a família real, que eram pedras, né,
que eram pedras. Ele adota o Rei Pedra, né? O grande Imperador Pedra, não lembro o nome da galera do Kira Major, adota um humano, o Takamichi, para ser o príncipe de Crystallia. Um humano, né, cara? Que é o ator, o Kohei Choji, que é o escalado para ser o Uraki Amarga, o Kamen Rider Vran, que come pedra. Só que lá no Kira Major esse ator fez alguém que era amigo das pedras, porque ele era o filho adotivo da pedra, velho. De uma pedra, praticamente, né, cara? Aí você põe esse ator, né, cara, que além de ser do reino de Crystallia, né, o filho adotivo do rei das pedras lá, né, tal, dos cristais e tal, você bota ele comendo pedra aqui, velho. Que sacanagem, hein, Toei? Achei uma brincadeira de mau gosto da Toei. Vocês não acharam, não, com o Kohei Choji? Coitado. Fizeram uma piada e ele não percebeu. E é um baita ator, hein? Porque o Uraki não tem nada a ver com o Takamichi, cara. E você vê emoção nele, né, cara? Emoção nele, né? Eu acho que a gente, nos nossos reviews lá no Tocou Agora, eu sempre gosto de falar que a gente percebe se um ator é bom ou não depois de ver um próximo trabalho dele, né? A gente já tinha visto um trabalho do Kohei no Tokusatsu, como o Gil falou em Kira Major, e aqui ele mostra que é um excelente ator porque ele interpreta um personagem completamente diferente, com um personagem que carrega um peso, aquela coisa da perda do irmão, diferente daquela alegria lá da série de Kira Major, do Kira May Silver, e surpreendeu. Eu acho que houve uma química, né? O importante não é só a Toei escolher bons atores, porque às vezes não se dá a sorte deles terem uma boa química em cena. E eu acho que a gente teve uma boa química em cena entre o trio principal de Riders, né? O Shoma, o Hanto e o Urakia, e é claro também a Satika. E então funciona. São bons atores e que dão química em cena, e daí eles entregam uma história muito bem interpretada. Aí, é claro, reunindo com um bom roteiro e uma boa direção, que eu acho que a gente teve tudo isso no Gabi, né? O Hanto também o ator que faz o Hanto também tá sensacional, até quando ele descobre sobre o Suga, que ele foi usado e tal, ele tem alguns momentos, assim, altos de interpretação, de carga emocional, e aí, cara, todo aquele doce... ao redor da série, aquele visual não incomoda mais, cara. Você tá tão preocupado com o que acontece com os personagens. O Shoma é um tipo de protagonista que você não fica cansado, cara, da inocência dele. Porque ele é inocente, mas ele não é burro, né, cara? Ele é extremamente inteligente, né, cara? Bem articulado. Então, de novo, toda aquela alegoria de doce não viveu nada. Deixa de incomodar, né? Aquela alegoria de doce, né, cara? E, aliás, ele é interpretado pelo ator Yusuke Hino, e o sobrenome dele não é Hino, o sobrenome dele é Yusuke Noguchi. Mas por que, quando ele entrou aqui na série do Gabi, ele pediu para mudarem o sobrenome dele nos créditos para Yusuke Hino? Porque quando criança ele era muito fã do Kamen Rider Os. Por isso que... baseado no nome do Eiji Hino, que era o protagonista do Os, ele resolveu adotar o nome do protagonista do Os, do personagem, no nome artístico dele. Olha, que legal, cara, que da hora, hein? E Os é um Kamen Rider muito legal também, né, cara? O Os que é interpretado por um ator que é o quê? Muito fã de Kamen Rider também, né? Olha como as tradições se repetem, né? Como as coisas geram rimas, né? Claro que para os nossos ouvintes não dá pra gente, né, acho que nenhum talkcast, a não ser talkcast de filmes, né, dá pra gente entrar num episódio por episódio, cena a cena, parte a parte, o que eu acho que até que é melhor a experiência, né, porque é um bate-papo aqui de 6 pessoas que assistiram a série, e quem tá ouvindo, ouviu a série ou encarou ouvir com os spoilers e vai ter o interesse de acompanhar a série, né, então muita coisa legal que faz rodar essa história, momentos bacanas que façam essa história acontecer, nós não estamos trazendo aqui. Mas antes de ir para as considerações finais, eu acho que dá para cada um contar alguns momentos legais da série, acrescentando nessa bagagem aqui da história que nós estamos colocando aqui para os nossos ouvintes, nesse nosso review em áudio, né, sobre Kamen Rider Gabo. E até nesse caso eu vou até começar, e eu acho que eu até citei já, mas assim, um desses momentos, né, mas os momentos... Existem momentos chaves para mim que fizeram a série ser degustada de outra forma, né? Vamos dizer assim, né? Foi a morte
da Sita, o fato do Lango também morrer primeiro, depois voltar, mas assim, a forma como ele morreu também, a forma como ele volta também foi muito interessante. Eu acho que esses momentos do Shoma enfrentando a família dele, e apesar do Hanto e do Raika ter também uma bagagem forte, assim, sentimental, pra mim, todos os momentos que o Shoma enfrenta os familiares dele são os que me mostravam o tempo todo que essa série era uma série diferenciada. Não que outras não sejam. Os roteiros dos Kamen Riders Reiwa, por exemplo, focando em Reiwa, são muito, pra não abrir tanto assim minha parte aqui, são muito bons. Mas, pô, Saber tem barrigada, a Revival pra mim tem barrigada, o Gitz também tem uma barriguinha ali. Acho que o Gitz se perde um momento na grandiosidade da história que ele apresenta. O Gotchardo falhou pra gente, assim, muitas coisas, né? Então, nesse caso do Gabo, pra mim foi redondo, cara. E esses momentos eles foram essenciais pra você não se preocupar. Você é adulto, né? Porque a criança ali vai se divertir de qualquer maneira, né? Mas você fã de Tokusatsu, não se preocupar com o visual e se preocupar realmente com os conflitos que estavam ocorrendo ali, né? O quanto uma família desestruturada faz mal para os seus familiares, né? Não só para o Shoma, mas para todos que estavam ali, né? Não só os viciados em drogas, né? A mensagem do combate à droga ali escondida através dos doces, mas a grande mensagem da família desestruturada, né, cara? Uma família que não aceita um outro casamento, um novo casamento dos pais, sabe? Uma família que não é unida, uma família complexa, né? Eu acho que essa mensagem foi essencial pra mim, assim, durante toda a série. Eu acho que isso que você falou, Gil, a gente vê também no último capítulo, né? Quando o Shoma fala pro Lango que ele nunca foi feliz. Ele diz assim, você nunca foi feliz, alguém da nossa família foi feliz, alguém conseguiu aquilo que realmente queria. Descreve muito isso que você falou. E eu gostei, eu acho que Gavi é um bom exemplo de um roteiro bem construído, no sentido também de que nós temos a resolução do principal questão do Shoma, do Hanto e do Rakia, que é em relação a essa perda passada deles. Cada um lidando de alguma forma, uns demorando mais, outros menos, mas todos, em algum momento da história, conseguiram meio que assim dar a volta por cima. E uma parte que eu gostei muito e que me pegou bastante é quando o Hanto começa a investigar quem seriam os familiares do Shoma, e ele conversa com o Shoma, e o Shoma diz que não quer saber ainda, não teria coragem, mas o Hanto continua pesquisando. A gente daí já percebe que talvez seja o homem da venda, como a gente depois descobre mesmo que é o tio do Shoma, mas é outra postura muito interessante que a série deu, e que, apesar de que eu queria, no final da série, uma cena emocional que não existiu, mas nas entrelinhas ela deixa claro pra gente o que aconteceu sem mostrar, né? Quando finalmente o tio dele dá uma olhada nas anotações do Shoma e pergunta pra Satika quem era mesmo a mãe do Shoma, e que ela diz, não, você vai ter que falar com ele. E depois dos créditos a gente vê o Shoma sentado conversando com o tio, a gente já imagina o que aconteceu. Não teve a cena emocional, mas a gente teve, digamos assim, esse reencontro familiar, né? Me fez falta. Achei que daria uma emoção a mais ter realmente os dois realmente tendo esse encontro oficial, né? Porque no fim ficou subentendido, né? Tipo, eu sei, eu acho que você também sabe e vamos continuar vivendo nossa vida, né? Eu acho que teria dado um pouco mais de amor, assim, no negócio. Eu concordo completamente com o Kuroda, porque quando o episódio acabou, né, vou dar meu review daqui a pouco, mas quando o episódio acabou eu fiquei, oxe, mas é isso? E cadê, né? Fica subentendido o que aconteceu e tudo mais, e que agora tá tudo em paz, mas realmente tava muito esperando uma cena, há uns, sei lá, 5 episódios antes de acabar a série, falando, não, vai ser agora. Não, agora tá muita coisa acontecendo. Não, vai ser agora. E a cena nunca chegou. E é uma coisa que, poxa, eles estão literalmente atrás de respostas relacionadas a coisas que aconteceram na família, né? Então, ele
tanto o Shoma encontrar respostas e descobrir que tem uma pessoa que é da família dele próxima, e o senhor da venda também descobrir que tem alguém ali que ainda tá vivo, que lembra a irmã dele, tipo, seria mais uma conclusão, né? A série ela é bem redondinha, bem fechadinha. E esse seria mais um elemento para fechar redondinho as coisas da história, assim, né? Sim, não, seria uma linda cereja no bolo, ia ser muito emocionante. Não, aí eu ia já entrar com impressões minhas da série, né? Assim, é muito engraçado porque no outro episódio que eu participei a gente falou de Gotthard, que foi uma experiência completamente diferente da de agora, né? E Gabi pra mim é muito significante e importante porque quando começou Gabi foi quando eu comecei a fazer minhas lives. Então a estreia e o final de Gabi, ele marca o meu começo de canal e 1 ano de canal. Então foi muito emocionante poder acompanhar em tempo real uma série boa, uma série legal. Foi a primeira série de Kamen Rider boa que eu acompanhei em tempo real. Então toda a experiência assim, de assistir uma coisa bem diferente de Gotthard e de outras coisas que eu tinha assistido, né? Então, acho que, assim, todos os episódios meio que me marcaram de certa forma, assim, mas o que me veio na cabeça agora é quando o Hanto descobre tudo que o Shoma estava escondendo, né? Que ele era um Granilte, não podia contar, senão ia causar um bafafá. E quando ele descobre, né, uma explosão de emoções ali. E uma coisa que me dá muita satisfação em Gavi é que todos os personagens têm um crescimento de personagem bem claro e bem desenhado, assim, ninguém fica de lado. Eu acho que esse é um capricho, né, que a produção teve de não vamos exagerar com a quantidade de riders ou de personagens, assim, relevantes, porque todos eles são muito bem desenhadinhos, todos eles se desenvolvem, têm seu momento, então, e isso só é ainda mais enaltecido porque os atores são muito bons. Eu acho que não tem um ator ruim na série. Então, tudo isso, acho que a série no geral, assim, me marcou muito. E essa cena é só uma demonstração, assim, de todos os traumas que o Hanto viveu, a forma como ele reagiu, a forma como o Shoma apanhou e entendeu porque apanhou naquela cena, né? Foi torta de climão completa ali. Então, essa é a cena que me vem na cabeça agora, assim, mas Gavi me marca por causa disso, né? O começo do meu canal, das minhas lives, e 1 ano a gente completou o final da série e 1 ano do canal. Foi muito significativo pra mim. Conclusão, você teve sorte, né? Porque se fosse tarde, você tava ferrada, né? Putz. Nossa, ia ser triste. Muito, bota triste nisso. E no último capítulo, eu acho que na última cena, pra gente voltar aí para umas referências da era Showa, que o Volney sempre cita aqui, para mim, o Shoma subindo na moto e indo embora ali naquela rua é o último capítulo do Black, que é a última cena do Black é aquela, com a grande diferença. Tem um pesar e uma tristeza lá na série do Black em 88, quando chegou ao fim, que aqui não tem, porque agora o Shoma, que começou a série sem ter uma família, tem uma família, tem pessoas com as quais ele se importa, que o amam. Então, a imagem pode ser muito parecida, mas a sensação que fica, inclusive, no espectador é o oposto, né? É um show good vibes, né? Ele foi embora para a confeitaria da felicidade, tá tudo bem no relacionamento dele com o Hanto, tá tudo certo, fazendo doces do bem. Tem o filme, que aí no filme o Laika vai voltar, então ainda vai ter uma amarração final, aparentemente, no próximo filme, né? Sim, assim, na minha visão, assim, o Gabo, no geral, é uma grata surpresa, porque a gente sai de Gotthard, né, com aquele gosto ruim na boca, né, tendo passado por um Gitz, que é um ótimo rider, daí, de repente, vem Gotthard, pra mim, foi bem, né, foi bem Gotthard, e foi uma série que existiu. E depois a gente tem essa série maravilhosa, que traz esse frescor, né, de bons roteiros, como todo mundo disse,
boas atuações, pra mim, bons visuais muito inventivos. E sim, eu concordo com o Nares, é essa finalização Rider Show em direção ao pôr do sol, né? O V3 também tem um final assim, claro que ele, agora eu vou lá e triste, não quero falar com mais ninguém, e é exatamente o espelho, com o contrário, né? Eu estou amigos, e eu faço doces do bem, e eu vou ajudar. E, cara, uma coisa que eu quero falar é como o Shoma, ele é um cara compreensivo, como ele é coração. E a Sática ainda é mais que todo mundo, porque ela é a mina que... Ele é meu amigo, a gente vai... Vamos tentar entender, gente? Todo mundo tá com raiva? Vamos tentar entender? E ela que une o casal, né? Que é o Shoma e o Hanto. Acho bonito. Eu peguei muita vibe do Zetô, finalzinho de Zetô ali, eles indo embora e adeus Kamen Rider, só que o público dando adeus Kamen Rider, sabe? Porque Gabi foi uma série muito acolhedora, independente das coisas pesadas que aconteciam, você se sentia bem. Porque a maioria dos conflitos que aconteciam em Gabi, as pessoas agiam como deveriam agir na vida real, sentar, tentar entender e conversar. Mesmo, por exemplo, o Hanto sendo um desgramado com o Shoma a série inteira, sempre desconfiando, sendo o cara que mais desconfiava, ele pegava e ia conversar com o Shoma em algum momento, ou o Shoma chegava e falava, mano, seguinte, gostei não, pô, vamos conversar aí, não é assim. Aí o cara, não, beleza, vamos conversar então. E isso acolheu muito o público, sabe? Foi um momento bom pra série ser escrita assim. Os personagens não foram burros. Os personagens não foram burros, muito bom, é isso aí. E aí só que o Vonei tinha falado de moto e falou também na hora de ir embora, só pra informar os senhores que Gavi está no ranking 19 de Riders em cima da moto com um total de 6 minutos e 38 segundos, tá? Ele está depois de X-Aid e antes de Hibiki, ok? Então ele ficou aí na 19ª posição. Ele estava 18º, mas Zetsu até o momento já passou e já subiu aí. Zetsu já tá praticamente no top 10 de Riders em cima da moto, tá? Então Gavi está aí no 19º lugar. Quem quiser acompanhar esse ranking, pesquisem aí Wilson Borges do Rinchinho no Twitter, que ele tá todo episódio arroba Wilson Borges F, que por sinal é exatamente aqui onde eu estou agora lendo pra vocês. Acompanhe lá que ele atualiza cada episódio. Zetsu usa bastante. Agora, eu achei que Gabo usou bem em moto, cara. Usou bastante. E tanto aquela moto mesmo, quanto aquele quadriciclo de doce, que é bem legal também. Aliás, a gente tem uma cena no final com ele usando todas as formas, e moto, e metralhadora. Falando em forma, ele tem uma forma pirulito lá, que é um Hulkbuster, né, cara? Nossa, Né? Que é a que tem a metralhadora também, não é? Uma coisinha no final, perguntar antes de ir para as considerações finais, o tio dele ficou sem saber que era tio de verdade, né? O tio humano, né? Ele sacou, né, cara? Quando ele viu lá ele se ligou, mas não ficou meio aberto, né? Porque tá escrito sobre a forma, como transformar, não sei o que. Ele ligou uma coisa na outra. Qual é que é o nome da mãe dele mesmo? Malandrinho. Pior que isso me pegou muito. Eu acho que vai ter, sei lá, um VC Next da vida que ele vai ficar sabendo, eles vão ter um momentinho ali. Eu acho que foi a única coisa que me deixou querendo mais em Gavi. Eu acho que eles fizeram isso de propósito, pra deixar você querendo mais em Gavi. Tipo, pô, acabou a série aqui, o cara não conversou com o tio dele pra ficar sabendo, sabe? Ficou por isso, e o tio, no final, deixou a deriva. Eu acho que eles fizeram isso pro Quero Mais, sabe? Não tinha tempo de desenvolver isso, é muita coisa pra você desenvolver. Eu ainda acho que ficou meio solto. Aquela coisa do lá que é destruir todas as portas, achei que foi bom, legal, tudo, mas eu acho que aquilo foi uma desculpa muito rápida. Não, vamos resolver o mundo aqui do Granute, destrói a porta, acabou, valeu, obrigado. Lá que inclusive, uma coisa. Achei sacanagem lá que ia ficar sozinho, inclusive, né? Em vez de ficar com os amigos humanos, ficou lá preso no. Ele ficou com gotismo. Inclusive, esse negócio de porta me lembrou muito Dom Brothers. Já que a gente mencionou no Dom Brothers aí, me lembrou muito Dom Brothers, essas portas dimensionais aí no meio. Também. Mas é isso, essa questão de que ficou essas portas em aberto, puxando trocadilho aí, pra um VC Next da vida, que inclusive, não sei se alguém aqui viu o Stage Show. Se eu não me engano, não, porque acabou agora essa semana o Stage Show. Talvez tenha alguma ligação desse Stage Show, um nó a mais nessa linha grande que é o Gavi, né? Jujuba, bananada, pipoca, cocada, queijadinha, sorvete, chiclete, sanduíche.
vamos para nosso panorama final, mais jabá de cada um. Aquele panorama final, né, cara? Gostei, não gostei, tal. Já deu pra ver que todo mundo gostou, né? Esse aqui, diferente do Gotchardo, ó. Exatamente dos trinks, né? Vou inclusive, eu não vou pedir top geral, que é sacanagem. Só o top Reiwa a gente já aceita aqui nas considerações de vocês. Vamos lá, Kuroda. Começa com você e passa pros demais, eu fecho. É isso, como sempre. Gente, bem, eu não sou o maior acompanhante dos últimos Riders, né? Vocês sabem. Eu gostei, assim, Gavi pode até estar no meu top 1 e Gitz no top 2, mas é porque eu ainda gosto mais das formas e roupas do Gitz. Então, Gitz, assim, até então, meu favorito, mas eu fico sempre nessa disputa entre os dois, porque a roupa pra mim do Gitz ainda é melhor. Mas Gavi foi redondo em várias formas, de vários jeitos. Foi sensacional. Gotchard tá em último, sei lá, na posição 60, assim, tipo. Mas é isso, gente. Baita série, vale a pena ver. Eu não vi o filme ainda, o primeiro, vai sair o outro mais pra frente. Tô interessado nos filmes. Tô interessado na Mookie. Mas não me interessa, por exemplo, figures dele, né? Isso, eu ainda quero muito coisas do Gitz, por exemplo. Então ainda acho que me pega nisso. Melhor série disparado. Com certeza. E eu ia falar uma coisa que, como vocês falaram mais cedo, ainda arrisco dizer, pelo que a gente já viu de Zetsu, que Gavi, do jeito que ele foi, ele podia ter sido lançado mundialmente no lugar de Zetsu sem problema nenhum. Acho que para essa expansão mundial da Toei ter segurado para o Zetsu, tudo bem, o Zetsu tá muito legal até agora, mas Gavi teria feito o negócio, acho que, e mais suave, não sei, opinião minha, tá? E é isso, gente, tokusatsu.com.br, meus jabá, como sempre, vocês estão ligados, e @pise no X. Vamos lá, Nozomi, Nonotaros, você já deu uma consideração final, mas a sua reconsideração final? Eu terminei a série não gostando da maioria dos visuais, mas como eu disse no começo, começa a ficar irrelevante o que você pensa sobre o visual, porque a história compensa 100%. Eu assisti poucas séries no geral, tanto de Kamen Rider, de Super Sentai, não sou de ficar assistindo demais loucamente. E assim, as únicas 2 séries da Reiwa que eu assisti foi Gotchard e Gavi. Não dá pra... Eu teria que colocar, tipo, Gavi em primeiro e Gotchard em sexto. São 6, 5. Eu teria que colocar ele em último. Muito bom. E ver se algum dia eu assisto as outras pra botar no ranking aí. Mas foi uma ótima série. Foi, tipo assim, deve ter tido um ou outro episódio mais fraco, mas todos os episódios são excelentes. Como eu falei, se não fosse esse elenco, não teria funcionado da forma que funcionou. Foi muito satisfatório, e não é só o efeito pós-Gotchard, né? Eu acho que foi muito satisfatório ter acompanhado uma série tão boa e atual de Kamen Rider. Pra mim foi muito feliz, assim, né? E pra mim é sempre uma experiência muito bacana de assistir com a galera, né? Porque eu assisto em live os episódios da semana, então é uma experiência de, tipo, compartilhar esse momento com uma galera que também gosta da mesma coisa e que, sei lá, opiniões diferentes, ou que a gente tá ali compartilhando um momento de emoções, de reações, de surpresas, todo mundo junto. Então, pra mim, foi um momento muito feliz assistir Gabi, velho. Todo mundo tem que assistir, e gostou ou não gostou do visual, vai gostar da história, porque funciona muito bem. A autora estava muito inspirada e muito feliz quando criou a obra. Vocês me encontram na Twitch e no TikTok como Nonotaros. E no Twitter é Nozomi, com 2 Is, Nozomi.desu. Vocês me encontram lá pra gente conversar mais sobre. Kaique, nosso Gen Z. Opa, Gavi facilmente entra no meu top 3. E, assim, eu sou um cara que gosta muito fácil de Kamen Rider. Eu só não gosto de 2, mas aí já entra em fatos polêmicos. Na era Reiwa, obviamente, pra mim ele vai pra top 1. Eu amo Saber. Meus fãs agora que estão por Saber, me desculpem.
Eu adoro o Gavi em todos os sentidos. E vocês três aí, ó, que me escutam por causa de Saber, os 3 fãs de Saber do Brasil, é vocês aí, ó, me desculpem. Mas facilmente Gavi, entrando no meu top 3, Gavi, Zero One e Saber, por questões de história. Mas Gavi veio me marcar numa época muito boa, que fez com que as coisas ficassem mais leves, tanto pra acompanhar, quanto pra acompanhar com outras pessoas. Assistir com outras pessoas foi divertido. Foi o primeiro Kamen Rider da minha namorada e ela amou. Então, pra mim já foi um tópico muito positivo, Gavi, porque ele traz muito facilmente outros públicos e me ganhou muito fácil por conta disso, tanto pela história ser muito bem ligada, tanto por tudo. Então, pra mim, ele é o top 1 Reiwa e o meu top 3 Kamen Riders assistidos até agora. Jabá pra me encontrar em qualquer lugar é @kaique_akz, @tokushobr e @tokusatsu nas redes sociais X e tokusatsubr no Instagram. Voney, por favor. Então, eu já disse, mas dizendo novamente, assim, Gabo pra mim, baita série perfeita, né, vilões, heróis, designs. Eu gosto muito menos do Vlan, porque parece que ele parece outra coisa quando ele tá transformando. E as colheres na orelha, pra mim, não vai. Mas acho legal, assim, eu acho uma série incrível. Assim, em termos de Era Reiwa, tá no meu top 2 de Era Reiwa. Porque pra mim, Gits ainda, pra mim, até o Kuroda falou isso também, pra mim é um ponto acima, assim, ainda que eu acho o Gabo muito perfeito em termos de roteiro, eu acho ele muito melhor do que Gits. Né? Seria top 1, porque ele é melhor que Gits em roteiro, assim, sem comparação. Ainda que eu acho o roteiro de Gits legal, mas como o Gil disse, tem muita barrigada, uma certa barrigadinha ali em Gits, e Gabo não tem barrigada, né? Vamos ver como é que o Zetsu se sai. E pra mim é uma série, nossa, perfeita em vários aspectos. Não só porque ela lembra Era Showa, mas por vários aspectos ela é uma série muito boa. Então, nossa, 10 de 10. Mas, e lógico, fazendo o meu jabá, aproveitando já. Claro, vocês me encontram aqui no tokusatsu.com.br, @tokusatsu, mas vocês também me encontram ali no Instagram como Volney_Oliveira. Então sigam também @cruzador_fantasma, que é a minha banda de heavy metal, que a gente fala sobre esse multiverso, a gente fala de tokusatsu, a gente fala de anime, a gente fala de cartoon e, obviamente, de heavy metal old school, né? Então vocês podem me encontrar nesses lugares, ou @Galáxia Quadrinhos também, que é onde eu falo de quadrinhos, e entre outros locais aí da internet e no seu coração, obviamente. Senhor Adriano Aresi, por favor. Bom, para quem acompanhou os reviews lá no Toku agora, me viram falar que depois da metade de Git, depois da metade do Gavi, que a série estava forte concorrente ali nas cabeças dos Riders da Era Reiwa. E eu acho que a série conseguiu. Das 6 séries da Era Reiwa, eu coloco o Gavi, ele passou na frente para mim do Gits, que até então era a minha série preferida da Era Reiwa. O Gavi se tornou a minha série preferida porque entregou uma excelente história e eu acho que soube equilibrar bem o desenvolvimento dos personagens, trazendo uma história séria e em determinados momentos pesada, mas com os episódios que davam uma aliviada. O tema foi tratado com seriedade e se usou essa alegoria das doces e das balas para falar de algo sério, que é a adicção às drogas e também o tráfico e tudo mais. E eu acho que, como as séries de Kamen Rider historicamente fazem, pelo menos a maioria delas, também tratando de questões políticas e em temas pertinentes à sociedade japonesa na época em que ela é produzida, né? Principalmente no caso dos Grenutos aqui, falando da gentrificação das pessoas, essa coisa da sociedade capitalista, da divisão de classes e do extremo abismo que cada vez se torna mais profundo entre quem tem os poucos que têm muito e a grande maioria que não tem quase nada. Então, é histórico as séries Kamen Riders também lidarem com essas críticas sociais, e Gavi fez também uma crítica aqui muito boa. Então, por isso se tornou a minha série preferida da Era Reiwa, com um elenco fantástico e maravilhoso, com um ótimo roteiro e uma excelente direção, às vezes pecando um pouco no visual,
mas para mim a história valeu a pena. E até no meu top geral aí, das 35 séries de Kamen Rider que eu já vi, eu coloco o Gavi no meu top 10 aqui. Ele conseguiu entrar naquele raríssimo lugar aqui dos meus 10 preferidos. Seleto grupo, né? Merece. Seleto grupo dos preferidos, né? Ao contrário do Gotchard, que está no meu seleto grupo lá da zona de rebaixamento, da ZR, né? Entre os 10 últimos da minha lista. E, para deixar aqui o jabá, então, né? Quem quiser acompanhar o Toku Agora, a nossa revista eletrônica semanal de Tokusatsu, comigo o Kuroda e o Gil, e mais um panteão de convidados que falam e entendem de Tokusatsu também, toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, pelo horário de Brasília, no canal Papiro no YouTube, e também procurando aí nas redes sociais e, é claro, no nosso site, o tokusatsu.com.br. Muito bom, muito obrigado, César Nares. Gil, é isso, né? Gavi veio, chegou, conquistou, né? E tudo. Muito bom. Bom, assim, eu gostei muito, cara. A Gabi me surpreendeu. É a melhor série da Era Reiwa pra mim. E vou além, tá? Se eu jogar Heisei no meio, é top 5. Se eu jogar Showa no meio, tá no meu top 7. E eu vou falar pra vocês, hein? Ó, meu top 3 de Reiwa é Gabo, Gits e Zero One. O Zetsu tá bom, os três ficar esperto que o Zetsu tá querendo entrar aqui nesse top 3. Mas o Gabo tá fácil no meu top 7 da franquia toda. Porque mais que uma série boa, né, cara? O contexto da obra, né, cara? Ela não tem muita variação, não tem muita barriga. Ela é muito honesta com a proposta e vai até o fim com ela. Gostei bastante. E o Shoma não é um protagonista frágil, pelo contrário. Foi muito bem escolhido, eu acho, tudo assim, cara. Foi muito bom, cara. Eu vibrei com cada episódiozinho, assim. Foi gostoso de assistir. Eu sou fãzaço de Gits, Zero One. E eles têm suas barrigas, hein? E aqui eu acho que, diferente do Zero One, que tem uma barrigada forte, e o Gits, que eu acho que um momento se perde na proposta, o Gabo, ele é honesto do começo ao fim com a proposta dela. Gostei bastante. Top 1 Reiwa aí, top 7 franquia toda. Parabéns, Toei. Esse é o meu panorama geral aí. E Jabá? Quer fazer Jabá? Meu Jabá, né? Vamos fechar, né? Meu Jabá aqui é tokusatsu.com.br. Se você viu ou não viu o Gabo e quiser comentar e interagir conosco, é aqui no YouTube ou aqui no Spotify. Siga o nosso canal, não tem notícia, tem de tudo aí todo dia. Tem conteúdo em texto para vocês, com notícia, com review de episódios, séries, com artigos. Tem muita coisa legal. Nós temos também conteúdo em áudio, como esse daqui, né? Todo sábado tem um episódio novo para vocês do TokuCast. E toda sexta-feira nós temos aí o Toku Agora, né? Nosso programa em vídeo para vocês, uma vez por mês. Tem live também com convidados especiais. O tokusatsu.com.br tem conteúdo para dedéu, para quem curte Tokusatsu. E fica o convite para você vir conhecer o nosso trabalho, né, Kuroda? E quiser apoiar também, virar padrinho, temos um Catarse bem bacana com um sorteio mensal, com a nossa revista Toku Universo, tem muita coisa legal. E é isso, acho que tá bom, né, Kuroda? Chega, né? Vamos agora degustar os doces da nossa festa aqui de Cosme Damião. E um grande abraço para vocês e fique com o Edinho. Adeus! Tchau! A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.